partir de agora, deputado estadual Rodrigo Valadares é o nosso entrevistado. Exclusivo Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Rodrigo Valadares, bom dia. Bom dia, meu amigo Narciso Machado, bom dia a todos ouvintes dessa rádio que é uma potência, bom dia a todos os amigos sergipanos do estado de Sergipe que estão nos acompanhando agora. Narciso, antes de começar a nossa entrevista, eu me solidarizei, né, com a história da Ceissa, né, da filha da Ceissa Dias. Eu quero aqui, né, já me comprometer em fazer uma doação pessoal de fraldas para a filha dela e também colocar as nossas redes sociais, Narciso. Eu peço que o Gabriel, se for possível, entre em contato, me manda a postagem para a gente fazer também nas nossas redes sociais para solicitar também doações. Pode ter certeza que, independente do nosso mandato, o cidadão Rodrigo Valadares vai fazer essa doação. E quero mandar aqui um abraço a toda a família Fã FM, meu amigo Miro, meu amigo Sandro, Mirinho, Ricardo, todos esses amigos de longas datas. É um prazer, Narciso, muito grande estar falando com vocês. Eu quero aqui agradecer do fundo do coração o espaço concedido para que a gente possa fazer esse bate-papo e, principalmente, restabelecer a verdade depois desse longo período de silêncio. Com certeza. Nós que agradecemos sua atenção ao nosso trabalho e agradecemos também a sua adesão aí e solidariedade neste momento. Meu caro Rodrigo, antes de entrarmos diretamente neste assunto que envolve aí essa questão da direção nacional do PTB, vamos falar um pouco sobre a conjuntura política e como é que Rodrigo está analisando os últimos fatos. Como é que você percebe, por exemplo, algumas análises de que o presidente Jair Bolsonaro estaria crescendo nas pesquisas no Nordeste? Você permanece dentre aqueles que têm uma visão de que a eleição seguirá polarizada, Lula-Bolsonaro, ou você vislumbra aí um crescimento de uma possível terceira via? Narciso, eu acho que eu nem vejo como um crescimento. Eu acho que, na verdade, as pesquisas estão começando a falar a verdade. O que a gente percebe nas ruas, o que a gente percebe nas conversas, o que a gente percebe, né, falando com as pessoas, é que os cidadãos de bem ainda são a maioria nesse país. E eu acho que o período eleitoral agora se aproxima e as pesquisas têm que mostrar a verdade. Não vai ter o que enganar. É incabível a gente ver o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, que nós apoiamos e continuamos apoiando, quando vai para a rua, leva multidão. Né, leva multidão, seja no Nordeste, no Sul, em qualquer lugar. E hoje a gente vê as pesquisas tendo que falar a verdade. Saiu ontem uma pesquisa da Paraná Pesquisas, onde a diferença cai para 8 pontos, uma diferença que chegou a 25 pontos, 27 pontos em algumas pesquisas. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro agora cai para 8, que é praticamente dentro da margem de erro. Eu acho que as pesquisas começaram a mostrar a verdade, somente isso. E a gente sente nas ruas, nas conversas, eu acho que vai ser uma eleição, volto a dizer, Narciso, polarizada. Eu não vejo espaço para uma terceira via neste momento. Eu acho que vai ser, né, Bolsonaro contra Lula, e votarei no presidente Bolsonaro, e eu vejo, né, que, apesar de ser uma eleição dura, eu vejo que o Bolsonaro terá mais chances de vitória. Dentro desse cenário nacional, como é que você tem observado a movimentação dos partidos nacionalmente nessa possibilidade de formação de federações? Você acredita que as federações vão vingar, ou no final e ao cabo os partidos acabarão não conseguindo efetivar esta novidade das eleições de 2022? Eu acredito que, em geral, vão vingar, porque trata-se de sobrevivência, né? Hoje você tem uma cláusula de barreira, que são 11 deputados em 9 estados diferentes, ou 2 milhões de votos. E a gente sabe que alguns partidos não irão conseguir sozinho atingir esse quantitativo. Então isso será necessário a federação. Agora, claro, em partidos mais consolidados, onde existem candidaturas majoritárias, a gente está vendo que as federações podem, do dia para a noite, ruir, né? Eu recebi com muita surpresa ontem a federação da esquerda, do PT com o PSB, a notícia que o PSB sairia dessa federação. Para mim era um fato consolidado que essa federação aconteceria. E essa federação não aconteceu. O que a gente vê é a Federação do Cidadania com o PSDB muito bem encaminhada, e eu já até adianto aqui, o PTB deverá também fazer uma federação. Essa era a pergunta que eu iria fazer na sequência. Com que partidos aí o PTB avalia essa possibilidade? Olha, Narciso, nós já iniciamos algumas conversas, fomos procurados, né, já na segunda-feira pelo ministro Ciro Nogueira, estivemos lá no Palácio, conversamos sobre assuntos relacionados ao Brasil,
E o ministro Ciro fez o convite, né, para que o PTB começasse a estudar a possibilidade de federação com o PP. Além disso, né, fomos procurados também pelos republicanos e por outros partidos menores. Existe uma possibilidade de federação com o PROS e Patriota e PSC, uma federação de partidos menores. E também estaremos hoje às 15h30 com o Valdemar, do PL, para tratar também de assuntos semelhantes. Então, existem essas possibilidades, a gente é muito pé no chão, Narciso, depois dessa confusão, né, que não foi criada por a gente, infelizmente tivemos que enfrentar essa guerra, o partido, né, se prejudicou muito, né, essa instabilidade causou uma debandada muito grande e uma falta de confiabilidade ainda, que eu espero que na próxima semana isso já esteja saneado, mas a gente sabe que teremos dificuldade se não federarmos, então o caminho natural para o PTB é fazer uma federação. E essa decisão tem que ser tomada aí até o mês de maio. O que, na sua visão, a prorrogação das federações, do tempo limite para a efetivação, prejudicou ou beneficiou os partidos? Na minha avaliação, Narciso, pode ter prejudicado um pouco a formação das chapas, porque você pode acabar entrando no partido sem saber se ele vai efetivar a federação ou não. Perfeito. O que nós queremos fazer aqui no PTB até na próxima semana a gente já ter um encaminhamento firme sobre isso, ou seja, a gente já ter sinalizado o partido a qual deveremos, né, fazer a federação. Isso naturalmente vai passar por algumas outras conversas durante essa semana. Eu estou aqui em Brasília, né, peço aí desculpas a todos os ouvintes, porque o áudio não deve estar dos melhores, mas tá muito bem, por não estar no ótimo, estúdio, tá bem audível. Perfeito. É porque a Fã FM tem uma estrutura realmente invejável, né? Então vocês estão de parabéns, que consegue colocar aí a gente pelo WhatsApp, né, com a mesma qualidade. Então, a gente continua aqui em Brasília, voltarei na próxima semana também, né, para tratar de assuntos do nosso mandato e também de assuntos políticos. Então, a gente quer encaminhar, Narciso, antes do final da janela partidária já, qual será a federação que o PTB deverá participar. Meu caro Rodrigo, vindo aqui para o cenário de Sergipe, nós temos hoje colocadas oficialmente dois agrupamentos. O agrupamento liderado pelo senador Rogério Carvalho, que tem aí uma aliança com o PSB, PV e possivelmente o PCdoB concretizando a sua ida para a federação também, e o agrupamento governista, que deve na próxima segunda-feira anunciar o nome do deputado federal Fábio Mitidieri como pré-candidato ao governo. Rodrigo avalia que podem surgir novos nomes aqui dentro desse cenário local. Como é que você tá analisando esse desenho da eleição 2022 em Sergipe? Narciso, eu acho que a essa altura do campeonato dificilmente surgirá um nome competitivo. Claro que vão surgir outros nomes e com todo respeito a qualquer pré-candidatura que se ponha aqui em Sergipe, mas eu acho que dificilmente surgirá um nome competitivo face a esses dois. O nosso projeto que nós estávamos trabalhando antes de toda essa confusão era a candidatura a governo de um projeto de direita que apoiasse o presidente Bolsonaro e que levantasse as bandeiras que nós acreditamos. A gente estava trabalhando nesse projeto e vamos ver se a gente retoma na próxima semana. Só que eu não posso dar essa certeza à população sergipana. Você me conhece, nosso mandato, e nossa condução política tem muita responsabilidade com as pessoas. A gente não pode dar essa certeza que essa candidatura irá se efetivar. Então, né, voltarei a trabalhar nessa possibilidade. Eu acho que as pessoas, o meu eleitorado, as pessoas que me acompanham, me seguem, cobram muito de uma candidatura ligada à direita, aí em Sergipe. Muita gente me cobra para eu ser candidato a governador, eu venho orando, mas eu acredito que não seja um momento ainda da nossa vida política para a gente vir a candidato a governador, mas eu vou até o final do prazo de filiação, que é 1º de abril, né, continuar trabalhando numa possível candidatura a governo da direita. Então, essa era o que a gente já estava fazendo. Para você ter uma ideia, eu vou adiantar aqui uma exclusiva. No dia que a crise dentro do PTB se instalou, nós havíamos conversado com o Washington Coração Valente, o jogador de futebol, já numa possibilidade de uma candidatura de Washington, né, ligada ao Palácio aqui em Brasília, ligada ao presidente Bolsonaro, ao Senado. Então nós estávamos conversando sobre isso no dia que foi deflagrada a crise, ou seja, nós não tínhamos parado em momento algum a construção do nosso projeto aí no estado de Sergipe. Infelizmente, isso deu uma bagunçada e nós vamos retomar essas conversas aí na próxima semana. Dentro desse cenário local aqui, meu caro Rodrigo Valadares, como é que você tem avaliado o governo de Belivaldo Chagas?
Narciso, o governo de Belivaldo Chagas é um governo que todos sabem as minhas críticas, sou um deputado de oposição, e as minhas críticas principais é a mentalidade dos grupos que vêm tomando conta de Sergipe há muito tempo. Eu admiro muito, né? Sempre admirei a mentalidade de Dr. João, que construiu praticamente tudo que a gente vive no estado de Sergipe. Claro que a gente sabe que aquele último mandato, né, de prefeito, o Dr. João estava doente, não pôde, né, ser o João que nós, né, tanto votamos e tanto admiramos. Eu penso, Narciso, do fundo do meu coração, eu não consigo conceber de ver Sergipe, que é um estado pequeno, mas é um estado rico em petróleo, rico em minérios, de um povo trabalhador, que hoje tem uma agricultura pujante no estado, tem uma capacidade de ser um polo tecnológico gigantesco, e a gente tem uma mentalidade onde os governos são apenas para pagar folhas, fazer um recapeamento, construir algumas poucas estradas, se endividar. Então essas são minhas críticas ao governo. A gente percebe, claro, isso aí eu vou ser muito sincero, uma mudança do último governo para esse. Deu uma melhorada. Agora é muito distante do que eu imagino. Eu imagino Sergipe um estado grande, que se desenvolva, que gere emprego e renda, que não seja como é hoje, o quinto estado, né, o terceiro, perdão, com 21% de maior desemprego no Brasil. É isso que me dói. A gente vê um estado que tem grandes potenciais, agora com, né, grupos que vêm dominando com mentalidade atrasada, com mentalidade medíocre, que condenam o nosso estado a isso. Ser um estado que não gera emprego, ser um estado que não gera renda, ser um estado ainda muito violento, ser um estado que poderia ser uma referência no Brasil. Sergipe é o estado perfeito para ser um modelo de gestão. Um estado pequeno, um estado sem grandes desafios climáticos. A gente pega uma parte pequena do sertão, se a gente for comparar a outros estados do Nordeste. É um estado que deveria ser referência no país. E a gente vê que não é isso. A gente olha para o lado, a gente vê que a Bahia se desenvolve, a gente vê que Alagoas, que era um estado que existe essa rivalidade saudável entre o sergipano e o baiano e o alagoano, e nós éramos muito à frente de Alagoas. E hoje Alagoas está dando um show. Alagoas tem a segunda melhor malha rodoviária do Brasil. Alagoas é um estado que hoje tem caixa, né, tem nos seus cofres caixas repletos para poder fazer obras, para poder construir hospitais, para poder fazer estradas, e Sergipe ficou para trás. E a gente se pergunta onde foi que a gente errou, né? E a gente se pergunta onde foi que Sergipe deixou de ser aquela referência que era, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para se tornar o que se tornou. Essas são minhas críticas. Críticas construtivas, pontuais, de um jovem que sonha em ver o seu estado com a mentalidade que nós temos, de desenvolvimento, de crescimento, um estado que verdadeiramente, né, orgulhe a todos os sergipanos. Estamos entrevistando direto de Brasília o deputado estadual Rodrigo Valadares. É a primeira vez que Rodrigo Valadares concede uma entrevista desde que a direção nacional do PTB tem sido disputada na justiça. Uma instabilidade jurídica se formou diante da nova direção do PTB e Rodrigo tem atuado muito em Brasília para conseguir com que o seu agrupamento permaneça comandando o partido. Quer conquistar sua moto ou seu carro a partir de R$ 7,00 por dia? Na Banese Corretora você encontra planos de consórcio a partir de R$ 7,00 por dia, sem taxa de adesão e com lance embutido para ser contemplado rapidinho. A entrega é garantida, seja por lance ou sorteio. Na Banese Corretora você conversa diretamente com especialistas de mercado sempre que precisar. Descobre qual é o melhor grupo e o melhor lance para você e investe de forma segura. São 7 contemplados todos os meses. E conversando com os especialistas, suas chances aumentam muito. Essa é a grande oportunidade de garantir sua moto ou seu carro ou o que você quiser com as melhores taxas do mercado. Acesse banesecorretora.com.br/consórcios. Consulte as condições, faça uma simulação grátis e aproveite. Consórcio Banese Corretora, para quem sabe aonde quer chegar. Meu caro Rodrigo Valadares, você que tem atuado muito aí em Brasília, como é que você observa nos bastidores a pré-candidatura de Alessandro Vieira à presidência da República e a recepção e o diálogo de outras lideranças diante do nome dele? Narciso, eu acredito que com a federação que deverá existir entre o Cidadania e o PSDB, eu acho que o PSDB, por ser um partido maior, mais tradicional em disputas presidenciais, deverá ficar com a indicação à candidatura a presidente, que deverá ser o governador de São Paulo, João Dória. Então, eu acho que deverá acontecer isso. Eu acho que deverá o PSDB ser o detentor dessa vaga na disputa presidencial. Você tem observado o fato de, recentemente, ele teve o nome retirado das pesquisas eleitorais e teve um desempenho baixo. Você acha que a visibilidade conquistada
dentro desse mandato ainda foi pouco para o senador Alessandro? Eu não acho que foi pouca, né? Porque ele apareceu muito nas mídias nacionais, né? Na Globo, na Veja, na Folha de São Paulo, teve muito destaque nessa questão da CPI. Talvez não seja o que a população está esperando no momento, né? Talvez essa pauta que o Alessandro traga não seja o que a população vem esperando. E volta naquela questão que nós falávamos no começo da entrevista, que a disputa é polarizada. Eu não vejo espaço. É claro que você vai ter algumas outras candidaturas, mas a disputa será entre Lula e Bolsonaro, e eu acho que não tem muito espaço dentro do eleitorado para outras pautas. Estamos entrevistando o deputado estadual Rodrigo Valadares. Olha, como nós estamos entrevistando o deputado em contato com ele através de WhatsApp, eu peço aos ouvintes que queiram fazer algum questionamento ao deputado que enviem por texto a pergunta, tá bom? Envie a pergunta por texto. Excepcionalmente, nós não conseguiremos colocar áudio no ar em virtude de estarmos fazendo essa chamada por meio de WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta para o 99952-5714. 99952-5714. Meu caro Rodrigo Valadares, uma instabilidade jurídica se abateu sob a direção do PTB. Vocês elegeram uma nova presidente, logo em seguida prints de conversas de grupos de WhatsApp começaram a ganhar as redes sociais e a imprensa nacional, informando que houve aí por parte da nova direção, a Graciela Nienove e toda a direção, uma traição ao Roberto Jefferson. Daí para frente, várias versões de um mesmo fato. Quem comanda ou não o PTB nacionalmente. Você explica pra gente o que aconteceu e qual a real situação de momento da direção nacional do PTB. Deputado Rodrigo Valadares, o que é que está acontecendo com a direção nacional do PTB? Hoje, o grupo que comanda o partido é ou não o que foi eleito recentemente? Narciso, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o espaço para a gente poder restabelecer a verdade. Eu quero dizer a toda a população sergipana que acompanhei absolutamente tudo que acontecia no nosso estado. Todas as matérias, todas as falas, e me mantive em silêncio por duas coisas. Primeiro, porque Deus a todo momento, todos sabem que eu sou cristão, todos sabem da minha fé, Deus a todo momento mandava eu silenciar naquele momento. Deus mandava eu trabalhar em silêncio. Esse foi o primeiro motivo do meu silêncio. O segundo motivo do meu silêncio é que nós precisávamos ter a nossa vitória jurídica. Nós precisávamos trabalhar dentro do campo jurídico para conseguir chegar até hoje aonde nós chegamos. Então esses foram os motivos do meu silêncio. Eu quero aqui mais uma vez agradecer, Narciso, o espaço para que a gente possa restabelecer a verdade e contar de maneira resumida, que é isso que eu vou fazer agora, todo esse imbróglio, né? Toda a história, toda a verdade. Sergipe me conhece. Sergipe sabe que sempre que teve alguma crise com meu nome, já apanhei diversas vezes e sempre a verdade foi restabelecida. Seja quando nós tivemos de maneira injusta a Polícia Federal lá em casa, me acusando de fake news, e ganhamos todos os processos na justiça, e Sergipe mais uma vez soube quem era o deputado. Todas as vezes que envolveu alguma polêmica, a verdade foi restabelecida. É isso que a gente vai fazer agora, restabelecer a verdade. Narciso, Rodrigo, antes de você começar a trilhar, eu queria que você, dentro dessa sua fala, pudesse citar aqueles prints que surgiram, explicando corretamente o que aconteceu na sua versão. Porque a imagem que tenta se passar deste agrupamento que hoje comanda o partido é de que ele seria um agrupamento que traiu a confiança de Roberto Jefferson. O que efetivamente aconteceu? Vamos lá. Nós fomos eleitos dia 30 de novembro do ano passado, 2021, em convenção nacional de maneira unânime. Eu, tesoureiro nacional, a Graciela Nienove, presidente nacional, o deputado Jefferson Alves, secretário-geral, entre outros membros. E nós começamos a trabalhar, Narciso. Nós começamos efetivamente a tocar esse partido. Roberto Jefferson estava preso e, devido à última operação, e nós começamos a tocar esse partido. Começamos a trazer deputados federais, começamos a sanear as contas do partido. Eu, como tesoureiro do partido, todo mês estava entrando entre 300 e 400 mil negativo. Começamos a fazer, divulgar que iríamos fazer uma auditoria interna, que iríamos estabelecer dentro do partido compliance, até porque em Sergipe a lei de compliance, que é as boas práticas de uma entidade, instituição, órgão público ou partido, as normas públicas é de minha autoria, iríamos estabelecer no partido isso, e começamos a trabalhar. A presidente Graciela entrou
dentro da coordenação do presidente Bolsonaro, né, no grupo que faz parte o Valdemar Costa Neto do PL, o Ciro Nogueira do PP, o Onyx Lorenzoni, ministro, né, o Flávio Bolsonaro e a Graciela. E nós começamos a trabalhar. E tudo isso veio começar a criar ciúmes em pessoas primeiro ligadas a Roberto Jefferson, que começaram a nos minar dentro do partido. Aquelas conversas, se você observar, e as pessoas me perguntavam, Rodrigo, eu não estou vendo nada, nenhuma fala contra Roberto Jefferson, e sim contra pessoas ligadas a ele, que naquele momento era o nosso entendimento, que existia dentro do partido um grupo que estava trabalhando para enfraquecer a presidente Graciela Ninov. E se você observar todas as conversas, todos os prints, não existe uma fala contra Roberto, até porque naquele momento nós não tínhamos noção da dimensão, né, do golpe e da conspiração que existia contra a gente. Narciso, quando nós começamos a trabalhar, a trazer deputados, só em janeiro foram 6 deputados que apalavraram com o PTB que iriam trazer. E nós começamos a ver que quanto mais a gente fazia o partido avançar, mais a gente era minado dentro do partido. E a gente não entendia por quê. Se a gente estava trabalhando, saneando, organizando, deixando o partido limpo. Era isso que a gente queria. E aí a gente é surpreendido, numa sexta-feira à noite, e sábado tem todo aquele imbróglio, que nós havíamos traído a presidência, né? Que nós, na verdade, nós havíamos traído o Roberto Jefferson. Fomos pegos de surpresa. E, Narciso, se você olhar as conversas, não absolutamente nada contra Roberto. Mas isso é um outro caso, porque naquele momento nós não entendíamos o que verdadeiramente estava acontecendo. Então, no sábado, eu confesso a você, Narciso, eu tenho minha vida muito tranquila. Se o Roberto, na época, chegasse para mim, chegasse para a Graça, olha, eu preciso que vocês saiam do partido, eu preciso que vocês procurem outro rumo, procurem outro caminho, naturalmente a gente sairia. Naturalmente a gente sairia. Eu não quero mais vocês, o nosso partido não quer ir nessa linha, o nosso partido quer continuar com as práticas que estavam, a gente sairia. Agora, diferente disso, o Roberto veio para nos atacar. Fez uma carta no sábado, querendo nos chamar de traidor, querendo acabar com a carreira política de 3 jovens que estavam começando, e nós resolvemos reagir, lutar. Lutar primeiro pela nossa honra, porque as pessoas de bem são ainda a maioria nesse país. E lutar primeiro e segundo para restabelecer a verdade. E hoje nós entendemos, Narciso, o que aconteceu. O partido elegeu 12 deputados em 2018. Roberto Jefferson expulsou 10 parlamentares. Os parlamentares que nós havíamos trazido não era do interesse do partido. E hoje nós entendemos o porquê. O que estavam de olho era no fundo partidário. E queriam eu de laranja, a Graça de laranja, o Jefferson de laranja, para fazer desmandos. Nós achávamos que Roberto havia mudado, que as práticas dentro do partido haviam mudado. Mas quando a gente chega na cúpula, a gente vê que não mudaram, que na verdade queriam nos utilizar de laranja para continuar os desmandos, para fazer desmandos no partido. Não estavam interessados em auditoria, não estavam interessados em compliance, não estavam interessados em crescimento do partido, não estavam interessados no alinhamento do partido mais equilibrado, sem radicalismo, sem aqueles ataques insanos a todos. Então foi isso que incomodou. A gente posicionar o partido, a gente sanear o partido, a gente querer organizar o partido. Foi isso que incomodou e foi isso que veio essa fúria injustificada. Isso que aconteceu conosco, aconteceu com diversas pessoas que hoje voltam ao partido e dizem, Rodrigo, eu deveria ter lutado e não lutei. Eu deveria ter reagido, não reagi e sair de traidor. Porque essa é a prática durante 20 anos que esse partido vem fazendo com quem não se submete ao que nós hoje vemos que é uma milícia lá do Rio de Janeiro, que queria tomar o partido para si e trabalhar como se fosse ali uma conta corrente privada. Trabalhar como se fosse algo privado. Essa familiar. crítica, Rodrigo, essa crítica que você faz dessa milícia comandando o PTB, você está se referindo diretamente ao grupo liderado por Roberto Jefferson? É óbvio que é. É claro que é. E nós não tínhamos consciência disso até chegar na posição que chegamos. Nós não tínhamos consciência da periculosidade Você dessa poderia turma. se assumir, então, como alguém que se iludiu e se enganou com Roberto Jefferson? Mas é óbvio, Narciso. Eu achei que ele tinha mudado. A gente via as falas cristãs dele, carregava a Bíblia. Mas hoje eu via que era um grande teatro. Utilizava o nome de Deus em vão. Nós achávamos que ele havia mudado. Eu achava, sincero, que Sergipe me conhece. Eu achava que o Roberto havia mudado. O Roberto não mudou coisa nenhuma. O Roberto queria nos usar. O Roberto queria que nós fôssemos laranjas para fazer dentro do partido um partido familiar, para utilizar as contas do partido de maneira familiar. Isso eu não aceito.
Isso eu não vou aceitar nunca. Eu não vou nunca para um lugar para ser laranja ou para fazer desmando. Então, se meu crime é esse, se minha grande traição é essa, é utilizar o dinheiro público com seriedade, é utilizar um partido que tem 77 anos, que foi fundado por Getúlio Vargas, um partido que está no coração do povo brasileiro, se é colocar esse partido para crescer, se esse é meu crime, que a população me julgue. Que a população me julgue. Agora, eu nunca vou ser desmoralizado, difamado, com calúnias, mentiras, e não vou reagir. Sergipe me conhece, Sergipe sabe que nosso mandato é um mandato combativo, de luta. Eu nunca baixei a cabeça para ninguém, só para Deus. Mas para homem da terra, nunca. Então não vai ser no PTB nacional, pode ser o tamanho que for, pode ser o gigante que for que a gente tenha que derrubar. Pela verdade, pela correção, pela seriedade, nós iremos derrubar. E é isso que nós fizemos aqui no PTB. Durante esse tempo, Rodrigo, durante essas últimas semanas, por diversas vezes nós fomos procurados por interlocutores de correligionários seus que são adversários internamente dentro da agremiação, com a apresentação de versão de que Rodrigo e os demais membros da direção nacional, a Graciela Linha 9 e demais membros, não seriam mais os comandantes do partido, de que haviam traído Roberto Jefferson, de que a justiça estava dando ganhos para que vocês não mais permanecessem na liderança da agremiação. Sempre que fomos consultar a Rodrigo e a assessoria de Rodrigo, obtivemos a informação de que isso não procedia. Na incerteza e para não cair em um jogo de fake news, ficamos aguardando que as decisões judiciais fossem sendo apresentadas. E ao longo desse tempo, você sempre nos enviou informações de vitórias na justiça. Qual é a situação efetivamente jurídica do PTB nesse momento? Narciso, a situação que está no papel. Se você for olhar no site do TSE, a presidente é Graciela Linha 9. Se você for olhar no Diário Oficial da União, a nossa ata já está publicada e registrada no Diário Oficial da União, registrada no CNJ, assinado pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Se você for analisar quem tem todas as senhas conferidas pelo TSE e confirmadas por mais de 3 vezes pelo ministro Barroso e também pelo ministro Fachin, é a Graciela Linha 9. O que vale é isso. Chega de fake news. Essa turma, Narciso, é insana. Essa turma é psicopata. Eles são tão malucos que teve uma decisão anteontem que negava um pedido deles, onde eles foram para a justiça, para o TSE, pedir para que seja reconhecido o Marcos Vinícius, o ex-presidiário, genro do Roberto Jefferson, como presidente nacional. Eles fizeram uma reunião fraudulenta, uma reunião sem legalidade, toda cheia de vícios, e foram ao TSE pedir que o TSE reconhecesse. E o TSE indeferiu o pedido, negou, não conheceu. E eles foram para as redes sociais, mandaram para a imprensa, inclusive sergipana, comemorando, como se fosse uma vitória, como se eles tivessem ganho uma decisão que estava claro lá escrito que o pedido foi indeferido. Essa turma é insana. E eles querem, com mentiras, com fake news, com ameaças de morte. Eu fui ameaçado de morte, o deputado Jefferson foi ameaçado de morte, a presidente Graciela foi ameaçada de morte. Naquela época da polêmica, apareceu uma mensagem que polemizou também, em que dizia que você estava oferecendo capangas aqui de Sergipe para perseguir outros membros do partido aí nacionalmente. Isso é a maior mentira que existe. Se você olhar a conversa, Sergipe me conhece, sabe o meu perfil, ali é uma brincadeira onde embaixo todos riem e a gente faz uma brincadeira no grupo de 6 pessoas, que uma das pessoas vazou essas conversas, traiu a Graça e vazou essas conversas. Ali era uma brincadeira, tanto é que o Facuri, que é o ex-presidente do PTB de São Paulo, começou a cantar de galo e querer caçar meu mandato, querer colocar na mídia nacional. Logo a mídia nacional percebeu que ali era uma grande fake news, que não existia ameaça nenhuma. Ali foi uma brincadeira, Sergipe me conhece. E logo depois nós comunicamos ao STF que o Facuri estava junto com o Roberto Jefferson, quebrando a cautelar do Roberto Jefferson. O Facuri que também é investigado pelo STF por disseminação de fake news. Então, pessoas investigadas, pessoas com grande suspeita de serem criminosas, que vão me acusar. Quanto mais bandido, quanto mais vagabundo, quanto mais ladrão, quanto mais pilantra, mais respeitado nesse país. Os valores não mudaram não, Narciso.
Não vão ser pilantras, vagabundos, pessoas investigadas pelo STF que vão vir desonrar um deputado honrado que Sergipe conhece. Isso eu não vou aceitar. Isso eu não vou admitir. Quem são esses vagabundos, do momento que nós esses pilantras, Rodrigo? E a partir do momento, Narciso, que nós comunicamos ao STF todos os desmandos, inclusive deste rapaz que me acusava, o Otávio Facuri, ele se calou. Ele se calou. Porque ele sabe o que ele tem, o rabo que ele tem preso. Ele sabe que se o STF continuar formando a teia que já está formando, o negócio para ele não vai ficar bom. Então, eu gosto de ver as pessoas, porque essa turma, e hoje a gente tem consciência disso, Narciso, essa milícia que querem instalar no PTB e não vão conseguir, está acostumada a tomar as coisas na truculência, ameaçaram nossos advogados, está tudo no STF, eu lhe mando essas peças. Colocaram dentro da caixa de correio de um dos nossos advogados uma ameaça dizendo que ele tinha 5 dias para desfazer a ata que estava registrada, senão ele podia encomendar a sepultura dele. Isso está lá no STF. O nosso negócio é preto no branco, é no papel. Não é com fala, não é com fake news, não é com ilação. E eu lhe mando tudo isso se você quiser. Rodrigo Valadares aqui no Jornal da Fã, num profundo desabafo sobre a situação do PTB. Exclusivo. Segundo o Rodrigo, ele acabou conhecendo uma versão de Roberto Jefferson que acreditava ter mudado. Exclusivo. Rodrigo também revela que tentaram fazer da atual direção nacional do PTB verdadeiros laranjas. Exclusivo. E que uma milícia política do Rio de Janeiro tentava comandar o PTB ao longo dos últimos anos. Rodrigo, eu tenho algumas perguntas de ouvintes aqui. Por exemplo, Cleimar Cooper diz aqui, Rodrigo disse algo bem interessante. Sergipe sabe que eu sempre apanhei bastante. Por que será? Um político jovem, boa aparência, com pedigree respeitável. Por que tanta polêmica? É uma estratégia de marketing ou um perfil que talvez precise ser reavaliado? Pergunta aqui o Cleimar. Narciso, é pelo nosso crescimento. Somente por isso. Todas as pesquisas mostram o crescimento do nosso nome, com toda a resistência do mundo político. Então, eu acho que essa perseguição que nós sofremos, e eu vejo de maneira natural, é pelo nosso crescimento, pelo nosso destaque, por aquilo que Deus vem colocando no nosso caminho. Então, eu vejo com naturalidade. Essa guerra, por exemplo, do PTB, eu não pedi. Eu não pedi para entrar nela, eu não pedi para estar numa polêmica nacional, mas aconteceu e eu vou enfrentar. Não sou de baixar a cabeça. A Marta então, pergunta... É pelo nosso crescimento. Perfeito. A Marta pergunta, pergunte a Rodrigo se o partido não tivesse tantos milhões no fundão, se haveria tanta traição ao Bob, é o que ela diz aqui. E ela diz o seguinte, diga a ele que falsos profetas é o que não falta na política atual. Pois é, Marta, é exatamente isso. O que essa turma está de olho é o fundão. E queriam me utilizar de laranja, utilizar a presidente Graciela, uma menina honrada, de origem humilde do interior do país, numa cidade de 2.000 habitantes, Narciso. Militante partidária que cresceu todas as instâncias do partido e chegou à presidência. E nós comemorávamos ali que a base havia chegado ao poder. Que uma menina pobre, de origem humilde, agora super inteligente, capacitada e competente, pôde sair do interior, ser militante partidário, estar na juventude, estar na ala feminina do partido e chegar à presidência. Nós comemorávamos achando que verdadeiramente no PTB a base havia sido reconhecida. E hoje nós entendemos que a gente era apenas para ser laranja. A gente era apenas para ser laranja porque existe 140 milhões de fundo partidário que essa turma estava de olho. E me diga, Narciso, nós estamos aqui dentro do PTB trabalhando durante todo esse tempo e principalmente antes dessa crise para trazer deputados. Como é que um partido expulsa 10 deputados? Se a maior dificuldade é você conseguir atrair deputados para a sigla sobreviver. E reiteradamente essa equipe, a mando do Roberto Jefferson, o próprio Roberto Jefferson, expulsava parlamentares. Hoje o partido só tem apenas 2 deputados. E graças a Deus a gente está conseguindo trazer de volta antigos companheiros correligionários que foram expulsos por esse mesmo método do Roberto Jefferson. Quando a pessoa brilha, quando a pessoa tem destaque, quando a pessoa quer sanear o partido, ele começa a defenestrar. Começa a esculhambar em rede social. Perfeito. O Newton Coelho, ele diz aqui, olha,
essa turma miliciana, essa turma de fake news, são eleitores do Bolsonaro. Esqueceu, deputado? Pergunta o Newton Coelho. E o Costa Júnior diz o seguinte: Rodrigo, se depender apenas da sua vontade e você referendar uma aliança, para você referendar uma aliança política com seus desafetos, qual deles você gostaria de reabrir conversas e qual deles você não quer conversar de jeito nenhum? Valadares, Belivaldo Chagas, o PT de Rogério ou Alessandro Vieira? Olha, em relação à primeira pergunta, eu discordo. Eu discordo que o eleitorado de Bolsonaro seja miliciano, o eleitorado de Bolsonaro seja de fake news. O eleitorado de Bolsonaro são cidadãos de bem desse país. São cidadãos de bem desse país que querem ver o país avançar, crescer, um país sem corrupção. Em relação à segunda pergunta, nós vamos analisar no estado de Sergipe quais vão ser as alianças que nós iremos formar. Agora, naturalmente, né, dentro do campo da esquerda, nós não iremos caminhar. Então, né, que a esquerda siga o seu rumo, que coloque sua candidatura, mas nosso caminho não é esse. O Zé do Povo pergunta o que é que você está achando de toda essa situação do preço dos combustíveis no Brasil. Olha, Narciso, nós temos que reavaliar a política de preços cobrada pela Petrobras. Aquela paridade com o mercado externo é algo que precisa ser reavaliado. Nós precisamos começar a entender que a Petrobras ela funciona dentro do Brasil, ela produz dentro do Brasil, e a gente precisa, primeiro, retomar a capacidade de investimento da Petrobras. A Petrobras, depois dos roubos que vêm acontecendo, perdeu capacidade de investimento próprio, né, construção de novas refinarias, construção, né, de nova infraestrutura de exploração petrolífera. Então nós precisamos primeiro reavaliar isso. Segundo, reavaliar essa paridade com o mercado internacional, porque o câmbio acaba acabando com a nossa competitividade interna. Então a gente produz um combustível aqui muito mais barato, um barril de petróleo cerca de 30 a 40 dólares, só que a gente acaba, né, cobrando no preço da gasolina aquele valor lá no mercado estrangeiro, que hoje está 100, 110 dólares o barril de petróleo, com o nosso dólar, né, muito alto. Então acho que a gente primeiro deveria reavaliar isso, né? E segundo, a gente sabe que o ICMS, né, faz uma grande... pesa muito no bolso, porque o ICMS é cobrado no preço final de bomba. E em Sergipe, por exemplo, a gente chega a 27% de ICMS. E com o aumento do dólar, com o aumento do preço do combustível externo, vem aumentando cada dia mais essa fonte de arrecadação. Então isso também deveria ser reavaliado. Nós temos, inclusive, Narciso, um projeto na Assembleia Legislativa para cortar pela metade o ICMS, o ICMS ser, né, de apenas 50% do valor cobrado hoje. Isso a gente conseguiria reduzir aí no valor final de bomba algo em torno de R$ 1,50 a R$ 2,20. O Leônio pergunta aqui, pergunte a Rodrigo se Roberto Jefferson está ultrapassado para conduzir o PTB. Roberto Jefferson está ultrapassado para estar na vida pública. A vida pública hoje não cabe mais esse tipo de conduta. De pessoas que querem usar as outras pessoas para continuar com as velhas práticas. Isso não cabe mais na política. Isso não cabe mais na política de bem que nós queremos construir nesse país. O país vem passando uma grande transformação, uma grande revolução. Novas pessoas entrando na política, jovens como eu entrando na política, querendo fazer da política um instrumento de transformação social, enquanto pessoas querem fazer da política e de partidos políticos uma conta corrente privada de uma família ou de uma milícia. Olha a turma que está lá. O Roberto Jefferson já foi preso. Achei que tinha mudado, não mudou nada. Cristiane Brasil, presa. Essa mulher que está falando mal de mim. Presa por roubar óculos de velhinho. Presa por roubar recursos para os idosos. O Marcos Vinícius Nescau, esse aí que se diz presidente, preso por roubar dinheiro da fundação. Só foi solto porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro revogou a prisão dele. Se perder o mandato, deverá voltar para a cadeia. Essas pessoas que não cabem mais na vida pública brasileira. Essas pessoas que não cabem tratando de recursos públicos, nem de sonho de pessoas em lugar nenhum. Essas pessoas têm que ser extirpadas da vida pública. E se eu vou tomar pancada, se a Graciela vai tomar pancada em nível nacional para tirar essas pessoas da vida pública, que a gente tome. Mas a gente precisa cumprir um dever com a nação. O PTB serve ao povo brasileiro. O PTB não serve a uma milícia, não. Rodrigo. O PTB não serve a uma ruma de ex-presidiário que querem dominar o partido. O PTB é um partido respeitado de 77 anos de história. E nós estamos devolvendo o PTB à nação brasileira. Nós estamos devolvendo o PTB às pessoas de bem do nosso país. Ponto, essa é a verdade. Rodrigo, se essa é a nossa traição, se esse é o nosso crime, se essa é a nossa grande, né, conspiração que seja,
mas que o PTB vai deixar de servir uma milícia do Rio de Janeiro e vai servir ao povo brasileiro, isso é fato. E nós vamos lutar aqui, Narciso, até a última gota de sangue, para devolver esse partido para onde o partido nunca deveria ter saído, que é das mãos do cidadão de bem desse país. Essa entrevista bombástica do deputado estadual Rodrigo Valadares, eu estou aqui acompanhando e tomando meu Lute Café, viu? Eu quero chamar a sua atenção para uma questão muito especial. Estou falando do Lute Café, um café especial, muito melhor que todos os outros, porque a safra é especial e acima da linha gourmet. O Lute Café é sergipano e quem prova não quer saber de outra marca. Experimente agora. Ligue para o nosso Disque Entrega e peça o seu. Lute Café, eu garanto a qualidade. Disque Entrega 799-9935-9478. 799-9935-9478. Melhor porque é especial. Siga o Lute Café no Instagram, @LuteCafés, ou visite nosso site lutecafés.com.br. Cliente Unimed Sergipe conta com a praticidade de acesso a determinados serviços na palma da mão. Resultado de exames e autorizações de procedimentos podem ser acessados confortavelmente de onde estiver, através do aplicativo da cooperativa, com segurança e comodidade. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Rodrigo, para a gente encerrar, quando toda essa polêmica surgiu, algumas pessoas na política e nos bastidores faziam a seguinte avaliação. Olha, Rodrigo conquistou o PTB com a ajuda de Roberto Jefferson, passou durante esse tempo dentro do partido, foi candidato a deputado estadual e venceu as eleições, teve estrutura do partido para disputar a prefeitura de Aracaju e depois ele acabou traindo o Roberto Jefferson. Como é que você se posiciona diante desta imagem que o mundo político passou a defender de Rodrigo Valadares? Olha, primeiro eu acho que em relação à traição está muito bem explicado durante toda essa entrevista. Que se a minha traição é defender o povo de bem desse país e devolver esse partido aos brasileiros e tirar de uma milícia do Rio de Janeiro que queria meter a mão nos cofres do partido, se essa é a minha traição, ok. E o segundo fato, não é porque uma pessoa lhe ajudou que lhe dá o direito de lhe utilizar como laranja para fazer desmandos. Enquanto eu era apenas um membrozinho lá, um filiado, estava tudo bem. Mas quando eu cheguei nessa posição e eu vi o que queriam fazer comigo, eu não aceitei. E não é porque uma pessoa lhe utilizou ou lhe ajudou que você vai deixar ela cometer crimes com você. Isso eu não vou permitir. Meu caráter não muda. Meu caráter não muda. Minha conduta não muda. Sergipe conhece o nosso caráter, o caráter da nossa família, o caráter da minha história familiar, e não é porque alguém me ajudou no partido, me colocou na presidência estadual de Sergipe, que vai me utilizar para fazer desmandos. Isso eu não vou admitir. Se essa é minha traição, se esse é meu crime, não me permitir ser utilizado como laranja, que seja, que o mundo político daí me julgue. Se o mundo político de Sergipe acha correto, porque uma pessoa lhe ajudou, lhe utilizar para cometer crimes, beleza. Mas eu não concordo com isso. Perfeito. Eu tenho certeza, Narciso, que a grande maioria, 99% dos seus ouvintes são cidadãos de bem desse estado de Sergipe. Sergipe é um estado pacato, pequeno, de pessoas de bem. E as pessoas, eu duvido muito que concordem com isso. Que se uma pessoa lhe ajudou lá atrás, ela tem o direito de cometer crimes utilizando seu nome. Eu duvido que qualquer cidadão de bem pense dessa maneira. Rodrigo, diante dessa situação, como é que o PTB vai se programar agora para a eleição de Sergipe? Qual será o caminho tomado pelo PTB? Você já disse aqui que nas próximas semanas vai tentar fortalecer uma candidatura de direita e que vai tentar ainda construir essa possibilidade. Mas eu pergunto, você acredita que ainda há a possibilidade da formação de chapas dentro do PTB? Narciso, a gente sabe que, eu sou muito sincero, você me conhece, a Sergipe me conhece, a gente sabe que com essa instabilidade jurídica, a formação de chapas se tornou uma dificuldade. A nossa chapa de estadual está muito bem consolidada, hoje nós temos mais de 40 candidatos, eu vou precisar até cortar alguns candidatos, né? Eu cortar não, vou convencer pessoas a se apoiarem dentro do partido. Mas agora, para deputado federal, que é a grande questão, eu sou pré-candidato a deputado federal, a gente sabe que dificultou. Por isso que lá no começo do programa eu falei que nós, do PTB, estamos já dialogando a federação. Porque essa federação é o que vai conseguir, não só em Sergipe, mas nós estamos pensando em todo o Brasil, nós vamos conseguir, através da federação, ter as chapas para deputado federal, para deputado estadual, que apesar dessa instabilidade política... Você permanece nesse sonho de disputar um mandato de deputado federal?
Exatamente. E eu quero aqui, né, garantir ao povo de bem sergipano e ao povo de bem do Brasil, no que depender da gente, o PTB vai permanecer. O que estavam fazendo com o partido era para o partido se acabar. E nós não vamos permitir que o partido chegue nas nossas mãos, um partido de 77 anos, fundado por Getúlio Vargas, que chegue nas nossas mãos e se acabe. No que depender da presidente Graciela, que depender do deputado Rodrigo Valadares, do deputado Jefferson Alves, diversos deputados que estão conosco, que estão vindo ao partido. Só ontem foram 3 diretórios já constituídos. Hoje já vão ter mais 3 ou 4 diretórios também novos já constituídos. Antigos companheiros estão retornando ao partido. O deputado Jovaí Arantes, o deputado Benito Gomes, temos uma conversa hoje. Conversamos ontem com o deputado Alex Canziani. Então, pessoas que foram chutadas por Roberto Jefferson, da mesma maneira que ele quis chutar a gente, hoje estão retornando ao partido. E é com muita alegria que a gente traz essas pessoas de bem, honradas, de novo ao PTB. E é isso que a gente vai continuar. Quem apostava que o PTB iria acabar, vai se enganar, porque nós temos um dever moral com esse partido e com essa nação, de devolver o PTB aos brasileiros. Chegando perto do prazo final aí de filiações da janela partidária, há mais alguma instabilidade jurídica que o PTB possa ter que enfrentar aqui para frente, ou é decisão em trânsito julgado? Não é trânsito julgado, não posso ser leviano dizer que tem trânsito julgado, porque não tem. Agora, todas as decisões para nós do TSE foram favoráveis. Todas as decisões, né, para a milícia foram desfavoráveis, eles não ganharam uma decisão. Então, né, naturalmente, eu não posso dizer que tem trânsito julgado, que não tem, mas não comporta mais, Narciso. O mundo político, o mundo jurídico não aceita mais utilizar um partido para estar sendo utilizado como estava, desmoralizando a todos. O que estavam querendo fazer do partido era uma plataforma de ataque a todos, uma plataforma de desmoralização pública de diversas pessoas. Não tem clima para isso voltar. Rodrigo, acho muito difícil, eu peço... Pois não, pode concluir a frase. Por favor. Não, pode concluir a frase. Eu acho muito difícil, né, que o mundo político e o mundo jurídico aceite o PTB estar posicionado um partido tão importante, que tão bem fez a população brasileira, que volte a ser o que estava sendo utilizado. Eu acho difícil demais isso acontecer. Rodrigo, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto. Quando retornar de Brasília, vamos marcar uma entrevista aqui nos estúdios. Narciso, eu quero mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de restabelecer a verdade. Você sabe, desde o começo dessa crise, você vinha conversando comigo, ontem conversou, essa semana conversou, disse, Narciso, eu vou conversar com vocês. Não se preocupe que eu vou conversar com vocês e com todos. Estamos aqui nos colocando à disposição para esclarecer aonde eu for chamado, toda essa verdade. Eu quero aqui agradecer à família Fã FM, a você, Narciso, a Gabriel, a Miro, a Sandimiro, a Mirinho, a Ricardo, toda a família Fã FM, por ter nos aberto esse espaço para que a gente possa conversar com a população sergipana e restabelecer a verdade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e abençoar o nosso povo de Sergipe. O deputado Rodrigo Valadares é o mesmo que todo Sergipe conhece. Guerreiro combativo que não vai baixar a cabeça para um menino nessa terra. Eu baixo a cabeça para Deus. Isso eu baixo toda hora. Agora, para homem da terra que quer me difamar, me caluniar, isso não vai acontecer. E eu quero aqui, né, agradecer ao povo sergipano, que apesar de toda a tentativa de difamação do nosso nome, se manteve ao nosso lado. Narciso, é muito bonito as mensagens que nós recebemos diariamente. Rodrigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu lhe conheço, eu estou com você. Rodrigo, eu não estou entendendo porque estão me chamando de traidor, mas eu sei que você não é, eu estou com você. Essa é a mensagem que eu recebia, Narciso. Chegou, eu estou me arrepiando porque eu recebi essa mensagem diariamente. E é com muita alegria que eu sei que o povo sergipano continua do nosso lado, porque o povo sergipano é a maioria, o povo de bem é a maioria nesse estado. Rodrigo, quero lhe agradecer. Não tem espaço. Quero lhe agradecer a sua participação aqui conosco. Vou precisar finalizar porque eu preciso ir para o intervalo e voltar ainda para o finalzinho do Jornal da Fã. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigado pelo espaço. Tá aí, portanto, essa entrevista exclusiva de Rodrigo Valadares aqui no Jornal da Fã. Exclusivo.